Fala pessoal aqui do canal Estação Cristã, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo nesse canal. Desde já eu agradeço você pelo seu apoio, pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição, tá? E também pelo seu like. E antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, mas que está assistindo esse vídeo agora, seja bem-vindo, se inscreva, tá? Se inscreva nesse canal e curta esse vídeo, tá? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Salmo de número 40, um salmo muito conhecido, muito pregado, muito ensinado e que eu particularmente gosto bastante. Inclusive, há uns dias atrás, na igreja, eu preguei, trouxe uma mensagem aqui dentro deste salmo de número 40, que eu quero aqui dividir com vocês também inscritos aqui no meu canal. Um grande abraço a todos, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Um abraço aí ao meu amigo André, do canal Porta da Lua 2. Que Deus abençoe sua vida. Peço aqui aos meus inscritos que ainda não conhecem o canal do André, dá um pulinho lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá certo? Salmo de número 40, antes da gente entrar nesse texto, quero falar um pouquinho sobre o livro de Salmos, que é um livro bem conhecido de todos os leitores e amantes da Bíblia Sagrada. O livro de Salmos aí é o livro mais longo da Bíblia, né? Tem 150 salmos. É um livro de cânticos, né? De orações, tá? Perdão. É um livro de cântico, de orações. É um livro de melodias, tá? O livro de Salmos na cultura judaica, ele é um livro que é cantado, que é louvado. Ele não é apenas um livro para ser lido, mas ele é um inário do povo judeu, tá? E o livro de Salmos traz muita coisa boa. Quer aprender a orar, quer aprender a falar com Deus, quer aprender a louvar, adorar o nome de Jesus? Leia o livro de Salmos, que é uma escola de adoração, o livro de Salmos, tá? E o Salmo de número 40 é um salmo que fala de confiança, de espera, tá? De fé, né? Um salmo que mostra que o salmista estava com a sua confiança inteiramente depositada no Senhor, tá? E ele aguardava no Senhor. Salmo de número 40, verso 1 até o versículo de número 4 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que texto lindo, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, o que esse salmo mostra? Primeiro, gente, que o tema confiar e esperar é recorrente em todo o livro de Salmos. Vai ser comum você ler no livro de Salmos por várias vezes o salmista falando que estava esperando no Senhor, que confiava inteiramente no Senhor. Isso é comum dentro do livro de Salmos. Aqui na própria redondeza aqui do Salmo de número 40, e você vai encontrar por alguns textos, em alguns salmos aqui, em volta do Salmo de número 40, o salmista falando de espera, de confiança, de paciência, tá? De depositar, né, a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Então isso é comum dentro do livro de Salmos. Só que nesse Salmo de número 40, nesses 4 versos que eu li com vocês, eu gostaria de destacar aqui algumas coisas. Por exemplo, o salmista aqui, ele tem 3 atitudes diante do Senhor. E quais são as atitudes que ele tem diante do Senhor? Ele espera diante do Senhor, tá? Ele tem paciência diante do Senhor, tá certo? E ele confia no Senhor. Então ele espera, ele confia e ele tem paciência. Então veja que o salmista, ele tem 3 atitudes diante do Senhor. Ele espera, confia e tem paciência. Então veja, esperar não é fácil, confiar também não é fácil, e ter paciência às vezes se torna muito difícil, tá? Porque o ser humano, ele é ansioso, né? Se o ser humano não se controlar, a ansiedade domina o seu coração, as suas atitudes, e acaba prejudicando ele ao invés de ajudar. Mas o salmista aqui, ele demonstra 3 atitudes diante do Senhor que todos nós devemos ter
para alcançar de Deus a bênção. Então o salmista aqui ele tem 3 atitudes. Ele espera, ele confia e ele tem paciência. E a paciência, diz a Bíblia, que é o fruto do Espírito. E pelo salmista ter essas 3 atitudes diante do Senhor, o texto vai mostrar no versículo número 3, tá? 2 e 3, que o Senhor vai ter 7 atitudes para com a vida do salmista. Então, a primeira atitude que o Senhor vai ter é em favor da vida do salmista. Tirou-me de um lago horrível. Segunda atitude, tirou-me de um charco de lodo. Terceira atitude, pôs os meus pés sobre uma rocha. Quarta atitude, firmou os meus passos. Quinta atitude, pôs um novo cântico na minha boca. Sexta atitude, um hino de adoração ao nosso Deus, tá? Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a verdade. Então veja que o salmista ele tem 3 atitudes diante do Senhor e o Senhor vai ter 6 ou 7 atitudes em algumas outras traduções diante para com a vida, né, do salmista, melhor dizendo. O fato é, gente, que eu quero mostrar aqui para vocês que esse salmo ele vai nos trazer lições. E quais são as lições? Se eu tiver atitudes diante de Deus, Deus vai ter atitudes para comigo, tá? Se eu tiver atitudes diante de Deus, Deus vai ter atitudes em meu favor. Então esse texto nos mostra essas lições. Esse texto nos ensina que de braços cruzados nada se resolve. Esse texto nos ensina que se eu ficar de braços cruzados as coisas não vão dar certo. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer minha parte e confiar que o Senhor fará a parte dele. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tá? Então o que ele diz, ele cumpre, porque fiel é aquele que prometeu. Então esse salmo, né, melhor dizendo, nos ensina essas lições e também nos mostra que tudo acontece na vida daquele que espera em Deus no tempo do Senhor. É no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Esse salmo nos ensina tudo isso, tá? E o salmista é claro em dizer que o Senhor ele se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Isso daqui são as outras atitudes que o Senhor toma em seu favor. O Senhor se inclina para ele, o Senhor ouve o seu clamor e depois ele vai discorrer as outras atitudes. Tira ele de um lago horrível, de um charco de lodo, firma os passos dele numa rocha, coloca um cântico na boca dele, enfim. O fato é que a palavra de Deus nesse texto diz: se você tiver atitudes diante de mim, eu terei atitudes em seu favor. Então olha para você ver que maravilhoso. Leia o livro de Salmos, você vai amar esse livro, tá? Deus abençoe sua vida, gente. Fica com essa palavra, se inscreva no meu canal e deixa aí o seu joinha, tá? Que Deus abençoe, até um próximo vídeo, querendo Deus.